Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Expectativa Então tá para esse Fortaleza e Atlético, Simões? Minha expectativa é boa, viu? Eu acho que o Atlético, a gente não imaginava que, né, o Cláudio trouxe aí Otávio, Scarpa, o Atlético vai ter um time forte, viu? Mais forte do que o do Corinthians, que foi lá e ganhou pela Sul-Americana. Boa, Simões. Vamos falar disso então. Deixa eu chamar Cláudio Rezende, ao vivaço, direto de Fortaleza, com detalhes do Galão da Massa. Chega mais, Cláudio. Um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo. Boa noite ao Simões. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do bate-bola. Estamos na Avenida Beira-Mar, em frente ao hotel da delegação do Atlético. Você que está no YouTube da Itatiaia pode ver imagens aí, algumas imagens aqui do clima, da porta do hotel do Atlético. É aquela história, né? Como é beira-mar, tem muita gente fazendo aquela caminhada no final da tarde, início da noite. E neste momento aqui, o ônibus que vai levar a delegação do Atlético tá chegando. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também algumas imagens aí do ônibus que já está estacionando por aqui, porque a delegação do Atlético deve sair por volta de 7h30, 7h45 da noite. Você falou bem aí, Cirilo, expectativa de bom público. A única coisa que o pessoal aqui, a torcida do Fortaleza tá reclamando é a questão do horário, né? 9h45, um horário muito tarde, 15 minutos a mais ainda do que o tradicional, né? Das 9h30, o horário da TV. E hoje 9h45, pro cara que tem que trabalhar amanhã cedo, fica complicado aí para ir ao estádio, dorme muito tarde para ter que pegar no batente na quinta-feira normalmente. Agora, expectativa de 40 mil torcedores, Arena Castelão, que é um estádio gigante, né? Gigantesco, estádio de Copa do Mundo. Mas o Atlético veio sim reforçado, vocês destacavam bem, e a gente está na apuração aqui. Qual que vai ser esse time titular do Atlético para hoje? Eu creio que os titulares que vieram, eles devam começar jogando. Jogadores que estão por aqui devem começar jogando. Caso do Everton no gol, Saravia na defesa, o Scarpa, para mim, ele joga uma parte do jogo e o Alisson joga uma outra parte. Vou explicar o motivo. O Alisson, muito tempo fora, né, Cirilo? Muito tempo aí afastado por conta de uma lesão muscular. Então, o Alisson, ele deve jogar uma parte, ele não vai suportar 90 minutos. E também não é interessante pro Milito colocar o Scarpa 90 minutos. E ele normalmente sai durante as partidas. E aí é um jogo muito bom para observar, por exemplo, o Palácios mais uma vez. O Allan Kardec vai ter uma oportunidade de ouro, né? Porque agora, com o Hulk titularíssimo, Paulinho também, o Davidson chegou fazendo gol. Então, a chance do Allan Kardec jogar nessa reta final é hoje, né? Nessa partida aqui contra o Fortaleza. Então, o Atlético está aqui com 20 jogadores. Neste momento, a pré-eleição aqui no hotel da delegação, e daqui a pouquinho a saída, o ônibus já está prontinho aqui para levar os jogadores para a Arena Castelão. Quem sabe, né? O Galo repita aí hoje o Corinthians e consiga essa vitória importante, seria demais, né? Para dar moral também, né, Cirilo? Para essa turma, e quem sabe, né? Jogo como esses, eles servem demais para treinador ganhar opções. Não é a primeira vez, né? A gente não viu isso só uma vez no futebol, não. Algumas vezes em que jogo do time alternativo, o treinador consegue ganhar oportunidades, jogadores que aproveitam oportunidades para entrar em jogos mais importantes, Cirilo. Com certeza, Cláudio, importante destacar alguns fatores relacionados a isso, Simões. Primeiro que não é nenhuma novidade, né? Isso trazido, essa história de poder um time alternativo, um time mudado, um time mexido, fazer uma grande atuação, conquistar um resultado positivo. Importante destacar que esse Fortaleza é o principal mandante do campeonato, que vai ter casa cheia hoje, mas que também, certamente, tem nesse confronto, tem nessa partida, um peso muito importante, porque os caras estão na briga para jogar a próxima Copa Libertadores da América. É uma briga muito real para esse Fortaleza, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Como é que esse jogo pode se desenhar para o Galo na sua visão, Simões? O Cirilo, e além disso, né? O peso do favoritismo, né? Quase uma obrigação. E isso às vezes se torna um problema para a equipe que está teoricamente em vantagem, né? O caso do Fortaleza, completo, jogando em casa com apoio de 40 mil pessoas contra um Atlético muito alternativo. Mas de toda forma, o Cirilo, eu acho que assim,
a gente comentava hoje no Rádio Esportes, o Edu Panzi e eu, que a impressão é de que o Milito deve usar a tática das Copas no Brasileirão. Explique. Porque o Atlético, quando ele foi visitante contra São Lourenço, contra São Paulo, contra Fluminense, né? Ele teve um futebol extremamente eficiente, mais reativo, né? Um time muito forte do ponto de vista defensivo, tanto que sofreu um gol do São Lourenço, sofreu um gol do Fluminense, mas ganhou do São Paulo, empatou com o São Lourenço, né? Perdeu do Fluminense de 1-0, veio aqui, era para ganhar de 5, ganhou de 2 e classificou. E eu acho que esse tipo de postura o Atlético terá também nesse jogo de hoje contra o Fortaleza lá no Castelão, porque o Galo pode pegar a vaga na Libertadores do ano que vem pelas 2 Copas, mas se isso não acontecer, ele precisa estar vivo no Brasileirão, né, para poder estar na Libertadores 2025. Cara, a gente tem falado isso aqui muito, né, Cláudio? E sempre que o assunto é Campeonato Brasileiro, esse tema vem à tona, né? O brasileiro não pode ser 100% deixado de lado pelo Atlético. É importante destacar que é muito, muito, muito difícil administrar isso, sendo que no sábado, às 6h30, você tem um confronto com o Vasco da Gama, um confronto que dali não passa, né? Dali é o último, é o derradeiro. Na terça-feira você tem um confronto com o River Plate, que é um confronto que inaugura uma fase semifinal de Copa Libertadores da América. Então a dificuldade de se administrar tudo isso da mesma maneira, tendo também o Campeonato Brasileiro. Mas é um desafio muito importante para o Atlético hoje também. O Atlético está observando esse Campeonato Brasileiro. O Galo ainda tem um jogo a menos que a maior parte das equipes na competição. O brasileiro é importante, sim. E tem que hoje, quem sabe, seria muito importante que o Atlético conquiste um grande resultado hoje, Cláudio. E o Milito mostrou, trazendo aí quase todos os titulares que ele podia para esse jogo, que ele não está abandonando completamente o Campeonato Brasileiro, né? Teve até alguns jogos contra o Cuiabá em casa, por exemplo, vamos lembrar aqui, contra o Bragantino, por exemplo, até que o Galo conseguiu uma boa vitória, contra o Cuiabá não, empatou, mas naquelas partidas ele poupou muita gente, inclusive sem viagem. Agora para o jogo de hoje, contra o Grêmio ele foi com o time titular. No jogo anterior ele até não poupou tanto, né? Foi contra o Palmeiras. Vocês vão se lembrar, ele colocou praticamente time titular lá em Campinas. Então, dos últimos tempos, quando a corda apertou mais no Campeonato Brasileiro pro Atlético, o técnico Milito não está preservando sempre como a gente imaginava que ele faria. Ele está trazendo aqui, por exemplo, Everson, Saravia, Otávio, Fausto Vera, Scarpa, muitos jogadores que são titulares ou quase titulares. Então ele está levando a sério. Dos jogadores que não estavam nem suspensos, nem em seleções e nem lesionados, eu destacava desde ontem. Só não vieram Batalha, preservado, e o Paulinho, que tem uma situação aí que nós estamos trazendo na Itatiaia, uma pancada que ele recebeu na canela, na perna direita, que vem atrapalhando o desempenho do Paulinho, por isso estão segurando ele para jogos mais importantes. Então um Galo forte para o jogo de hoje, logicamente que é parada dura, parada torta, a gente vem trazendo, mas quem sabe, né? Esse time mistão do Galo pode trazer boa surpresa hoje, Quem sabe não seja hoje a primeira derrota do Fortaleza como mandante no Campeonato Brasileiro. Rafael Leal tem informações desse adversário, desse forte Fortaleza, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Rafael Leal, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola. O retrospecto invejável do Fortaleza nesta temporada jogando em casa. Conquistou 39 dos 45 pontos possíveis jogando na Arena Castelão. Mas é o seguinte, o último mês do Fortaleza não foi bom. Além de terem sido eliminados pelo Corinthians na Copa Sul-Americana, o Fortaleza foi derrotado pelo Inter e pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro, empatou com o Atlético Paranaense fora de casa e venceu 2 jogando na Arena Castelão. Goleou o Bahia por 4-1 e venceu o Cuiabá. Então são 4 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nesse último mês. Ainda assim, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem, né, o comando técnico do time, tem o time na mão e pode armar uma equipe ofensiva muito forte para enfrentar o Galo logo mais na capital cearense. O Meia Pochettino é a grande dúvida, se vai começar como titular ou não. Ele vive má fase, então há a possibilidade do Vojvoda colocar o Pochettino no banco e entrar com 3 volantes. O Zé Wellison, velho conhecido da torcida do Galo, Matheus Rossetto e o Hércules, que é um médio volante, mas que vai ter uma certa liberdade para encostar nos homens de frente.
Vamos a um provável Fortaleza para logo mais. João Ricardo no gol, Tinga, Brites, Tomás Cardona e Felipe Jonathan, Zé Wellison, Rosseto e Hércules no meio-campo. Iago Pikachu vai entrar no lugar do Marinho. Marinho tá lesionado, tá tratando de um edema na coxa, portanto fica fora do jogo de hoje. Pikachu na ponta direita, com Breno Lopes na ponta esquerda, e o Lucero é o homem de referência do Leão do Pici no ataque. Detalhe, pode ter estreia de uniforme novo hoje, tá? Bela camisa do Fortaleza em homenagem ao seu fundador, o Alcides Santos. Para quem acredita que uniforme novo dá azar para os times, torcida do Galo se apega muito a isso. Tanto é que contra o Vitória estreou a camisa preta e deu no que deu, né, Cirilo? É verdade, os supersticiosos sempre tem uma coisa aí para acreditar, a verdade é essa.